Olá, hoje é 5 de fevereiro de 2026 e olha, o mercado acordou com uma cara de quem exagerou na festa, sabe? Totalmente. Sabe aquela euforia toda com inteligência artificial que marcou 2025? Sim, parecia que não tinha fim. Pois é, parece que a conta chegou. O que a gente está vendo agora é uma ressaca global. Um medo que começou em Wall Street e se espalhou assim como um rastro de pólvora pela Ásia. E o que significa essa ressaca na prática? Na prática, é o mercado caindo na real. É aquele momento em que os investidores param de sonhar com o futuro e começam a olhar o extrato bancário das empresas de tecnologia. Ah, os fundamentos. Exato. Eles estão vendo os custos absurdos de infraestrutura, as margens de lucro que na verdade não são tão incríveis assim, e estão se perguntando, ok, mas quando isso vai dar dinheiro de verdade? E essa pergunta, tá forçando todo mundo a reavaliar o que é promessa e o que é valor real. Perfeito. E essa é a nossa análise de hoje. A gente tem aqui uma pilha de fontes e os sinais são totalmente conflitantes. Completamente. De um lado, um relatório macroeconômico super detalhado sobre o Brasil, apontando para uma certa resiliência. Do outro, notícias de última hora que pintam um quadro, assim, bem mais sombrio lá fora. A missão aqui é tentar entender como essas forças se chocam e o que sobra disso para o nosso cenário. Um verdadeiro quebra-cabeça. Vamos começar por onde o estrago foi maior, então. Lá na Ásia, a Bolsa da Coreia do Sul, o KOSPI, tomou um tombo feio, quase 4% para baixo. Foi pesado. E quem puxou o freio de mão foram justamente as estrelas do ano passado, as gigantes de semicondutores. Samsung, SK Hynix, as ações delas chegaram a cair mais de 5%. É o roteiro clássico do venda no topo, é o que sempre acontece. Essas ações bateram recordes e mais recordes. Sim. Agora, com a primeira nuvem de incerteza sobre como monetizar a IA, o primeiro instinto do investidor é o quê? Botar o lucro no bolso. É um movimento de proteção puramente. Faz sentido. E não foi só lá. No Japão, o Nikkei também caiu, e lá a confusão é dupla. Além dessa ressaca da tecnologia, eles têm um problema interno, uma tensão enorme sobre o que fazer com a taxa de juros. Agora, a China parece estar jogando um xadrez diferente, né? As fontes mostram que as quedas por lá foram bem mais contidas, na casa de 1%. Bem mais. A impressão que dá é que Pequim não está muito interessada nessa volatilidade de curto prazo. Exatamente. O governo chinês está em outra frequência. Eles estão evitando aqueles estímulos econômicos agressivos, sabe? Aqueles que geram uma euforia passageira. Para focar no estrutural. Isso. O foco deles é resolver um problema gigantesco, que é a crise no setor imobiliário. É uma estratégia de longo prazo, de priorizar a estabilidade, mesmo que isso signifique um crescimento menor agora. Já na Europa... Aí é cada um por si. É cada um por si. A Alemanha, que é o motor industrial do continente, está sofrendo com a queda nas exportações. Mas o Reino Unido, curiosamente, está mais resiliente. E por quê? O que está segurando a Bolsa de Londres? Petróleo e mineração. O índice FTSE 100 é muito pesado em empresas de commodity. Entendi. E isso nos leva a uma dinâmica que é fundamental para entender o dia de hoje. Está acontecendo uma rotação de capital. O dinheiro está fugindo de ativos de crescimento, a tecnologia que todo mundo amava, e buscando refúgio em ativos de valor, coisas mais palpáveis, como commodities. O que em tese seria bom para o Brasil. Em tese, deveria ser uma ótima notícia para o Brasil e para o nosso Ibovespa, que também é muito ligado a commodities. Certo, essa é a teoria. E é aqui que a nossa análise de hoje fica realmente maluca. Porque ao olhar para as commodities, as fontes do mesmo dia contam duas histórias que são o oposto uma da outra. É impressionante? Uma das análises principais que a gente tem aqui fala em força. É o petróleo Brent firme, perto dos $69, e o minério de ferro estável, ali na casa dos $102 por tonelada. Isso. Essa visão mais positiva se apoia em dois pilares. Primeiro, o de sempre. Tensões geopolíticas no Oriente Médio, dessa vez com o Irã, o que historicamente dá um empurrão no preço do petróleo. Sempre funciona. E segundo, um movimento específico da China, onde as siderúrgicas estariam repondo estoques de minério de ferro antes do feriado prolongado do Ano Novo Lunar. Seria um suporte pontual, mas que estaria segurando os preços. Ok, mas essa história da reposição de estoques na China me parece um pouco frágil. Não é um sinal de demanda real. É quase um movimento administrativo, né? Isso sustenta o preço por quanto tempo? Uma semana. É uma ótima observação. É um argumento de curtíssimo prazo, e é exatamente por isso que ele é tão frágil. E a prova? E a prova disso é que outra fonte de notícias, também de hoje, diz o exato contrário. Ela relata que as commodities estão, na verdade, derretendo. Prata caindo quase 15% num dia, o que é uma enormidade. 15%. Ouro, petróleo e cobre recuando na casa dos 2%, e o mesmo minério de ferro que na outra fonte estava estável, aqui teria atingido a mínima de 7 semanas. É uma esquizofrenia completa. Como pode o mesmo ativo, no mesmo dia, ser o herói e o vilão? Qual é a explicação para essa narrativa de queda? A explicação para a queda é tão conjuntural quanto a da alta, o que mostra a confusão. Segundo essa outra análise, o gatilho teria sido um alívio nas tensões globais depois de um telefonema entre os líderes da China e dos Estados Unidos. Ah, geopolítica. Menos tensão, menos prêmio de risco no petróleo.
E no caso específico do minério, o argumento é que os estoques nos portos chineses já estão em níveis recordes. Ou seja, A demanda real está fraca, com a proximidade do feriado, e essa reposição seria só uma gota no oceano. É o tipo de dia que deixa qualquer operador de mesa de cabelo em pé. Você compra de manhã baseado numa tese e vende à tarde correndo por causa da tese oposta. isso mostra que o cenário está completamente instável. E falando em instabilidade, vamos para um ponto que uma das fontes chama de epicentro de instabilidade financeira inesperada: o Japão. Esse é um ponto-chave. O que está acontecendo lá é o seguinte: a nova primeira-ministra, Sanae Takaichi, é de uma ala política conhecida como kamikaze fiscal. Nome forte. Ela defende gastos públicos massivos, sem muita preocupação com o endividamento. E a primeira medida dela foi convocar eleições antecipadas para tentar fortalecer seu poder. O mercado odiou. A reação foi de pânico, como a venda generalizada de títulos do governo japonês. E quando se vende muito um título, o preço dele cai e a taxa de juros que ele paga sobe, certo? Exatamente. Os juros dos títulos japoneses dispararam para níveis recordes. E é aí que o problema chega no Brasil. Existe um mecanismo famoso no mercado chamado Yen Carry Trade. Já ouvi falar. Por décadas, com os juros no Japão em zero, ou até negativos, era praticamente de graça pegar dinheiro emprestado em ienes. Então, grandes fundos e investidores pegavam bilhões de ienes emprestados a custo zero e investiam em países com juros altíssimos, como o Brasil, para ganhar essa diferença. É o famoso dinheiro fácil. O dinheiro mais fácil do mundo. Só que agora, com essa crise política e a pressão inflacionária, existe a chance real de o Banco do Japão ser forçado a subir os juros para pagar o incêndio. E aí a festa acaba. No momento em que isso acontecer, o dinheiro deixa de ser de graça, a festa acaba. O risco, então, é um desmonte rápido e desordenado dessas operações de carry trade. É o investidor estrangeiro vendendo seus ativos no Brasil às pressas para devolver os ienes que pegou emprestado. E o efeito cascata é? Uma saída de dólares do país, o que pressiona o câmbio para cima, e uma venda de ações, o que derruba a bolsa. É um risco sistêmico, silencioso, mas com potencial para causar um estrago enorme. Entendi. É como se o Japão fosse a fonte de um rio de dinheiro barato que irriga o mundo e agora ameaçam fechar a torneira na nascente. Assustador. Exatamente. E isso nos traz direto para o nosso quintal. Vamos trazer essa discussão para o Brasil, que vive um paradoxo completo. Por um lado, as fontes descrevem o país como uma fortaleza de resiliência por juros. É a nossa grande vantagem e a nossa grande maldição ao mesmo tempo. Com a taxa Selic em 15%, o nosso juro real, aquele que fica acima da inflação, é um dos maiores do planeta. Isso atrai muito dinheiro. Funciona como um imã potentíssimo para aquele capital do carry trade que a gente acabou de mencionar. É por isso que, mesmo com todo o caos lá fora, o nosso real tem se mantido relativamente comportado, ali na faixa de 5,25 a 5,27 por dólar. Melhor que os vizinhos. Com um desempenho bem melhor do que o de vizinhos como o peso chileno ou colombiano. É como se o Brasil fosse uma loja que oferece o melhor rendimento do shopping, atrai muitos clientes, mas todo mundo sabe que a qualquer momento o teto pode desabar por problemas estruturais. A analogia é perfeita. Atraímos pelo lucro, mas assustamos pelo risco. E o outro lado dessa moeda, a parte do teto desabando, é a nossa situação fiscal. O calcanhar de Aquiles. As fontes são unânimes em apontar o fiscal como a principal fonte de ansiedade dos investidores. E tem um número que resume esse drama. Pela primeira vez na história, o gasto do governo com os juros da dívida ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão no acumulado de 12 meses. R$ 1 trilhão. É um número tão grande que a gente até perde a referência. O que isso significa na prática? Significa que a gente está gastando quase 8% de tudo que o país produz em um ano. 8% do nosso PIB só para rolar nossa dívida. É muita coisa. Para ter uma ideia, esse valor é mais do que o dobro do que o governo gasta com saúde e educação somados. A gente está num ciclo vicioso. A dívida alta exige juros altos, e os juros altos fazem a dívida crescer ainda mais. E a projeção não ajuda. Não. Com as projeções indicando que a dívida bruta pode chegar a 83,6% do PIB em 2026, que é um ano eleitoral, a pergunta que o mercado não para de fazer é: até quando isso se sustenta? E para colocar mais lenha nessa fogueira fiscal, temos o cenário político, que também está gerando bastante ruído. Sempre. A gente tem a notícia da saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai deixar o cargo para coordenar a campanha presidencial. E, ao mesmo tempo, a indicação de Guilherme Mello para uma diretoria no Banco Central. O mercado parece ter ficado de cabelo em pé com essa indicação. Por quê? O ruído vem da percepção de que o Mello tem uma visão mais desenvolvimentista, ou seja, mais favorável a cortes de juros rápidos para estimular a economia. O que, em si, não seria o problema. Por si só, não seria um problema. O problema é o contexto. Em um ano eleitoral, e com o governo precisando mostrar resultados econômicos, a indicação de um diretor com esse perfil para o BC acende um alerta sobre a independência da instituição. O medo é que a política monetária, a decisão sobre os juros, seja contaminada pela política eleitoral. Exatamente. O mercado teme que o Banco Central perca sua autonomia e passe a usar a taxa de juros para ajudar o governo a se reeleger, mesmo que isso signifique ser mais tolerante com a inflação. Entendi. Se essa percepção de risco se instala, a credibilidade conquistada a duras penas no combate à inflação vai por água abaixo.
E o resultado irônico é que os investidores passam a exigir juros ainda mais altos nos títulos longos do governo para se protegerem desse risco futuro. No fim, o tiro pode sair pela culatra. Pode, encarecendo o crédito e freando a economia de qualquer forma. Ok, então vamos tentar juntar todas as peças. Ao olhar para a abertura do mercado hoje, a imagem que me vem à cabeça é um cabo de guerra. É uma boa imagem. De um lado da corda, puxando para baixo, temos o pessimismo global com a ressaca da tecnologia, o risco sistêmico vindo do Japão e a nossa própria bagunça fiscal e política. E do outro lado, fazendo força na direção oposta, temos o poder magnético dos nossos juros de 15%, que seguram o dólar, e a força das commodities. Ainda que essa força esteja sendo disputada em tempo real, como a gente viu. Exatamente. E quem está ganhando essa briga, por enquanto? A síntese dessa disputa aponta para um dia difícil. O viés é lateral ou de baixa para a nossa bolsa, que o pessoal opera pelo contrato de mini índice, e uma tendência de repique de alta para o dólar, negociado no mini dólar. O clássico voo para a segurança. Mudar o humor global. E, claro, qualquer nova fumaça que saia do incêndio político no Japão. E para nossa reflexão final, tem um conceito que apareceu em uma das fontes que me chamou muito a atenção e que parece conectar tudo isso num prazo mais longo. O termo é Pax Silica. É uma ideia fascinante. Pax Silica, ou Paz do Silício, é uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos. A ideia é criar uma aliança estratégica de países produtores de minerais críticos. Terras raras, lítio. Isso, terras raras, lítio, cobalto, níquel, que são a matéria-prima de toda a tecnologia do futuro, dos chips aos carros elétricos. O objetivo, claro, é reduzir a dependência brutal que o Ocidente tem hoje da China, que domina completamente o refino e o processamento desses minerais. Ou seja, por baixo dessa espuma do dia a dia, do sobe e desce do minério de ferro, o que está em jogo é uma nova guerra fria tecnológica de recursos. Precisamente. E isso nos deixa com a questão final para refletir. Com as duas maiores economias do mundo se entrincheirando por uma disputa de décadas por recursos estratégicos, qual será o verdadeiro custo e também a oportunidade para um país como o Brasil? Uma boa pergunta. Somos riquíssimos em muitos desses recursos naturais, mas estamos inevitavelmente presos no meio do fogo cruzado entre esses dois gigantes geopolíticos. Como navegar nesse novo tabuleiro? Essa é a pergunta que vai definir as próximas décadas.